Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do IH Talks. E antes de apresentar nosso convidado de hoje, eu vou te lembrar mais uma vez de se inscrever no canal, ativar o sininho e seguir a gente nas redes sociais para não perder nadinha. E no episódio de hoje a gente conversa com um dos grandes nomes da arte contemporânea brasileira, o pintor paraibano Flávio Tavares. Flávio, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Um prazer imenso tê-lo aqui na nossa casa. Flávio, queria começar lá atrás, na tua infância, né? Você vem de uma família onde a arte já respirava a arte, né? O seu avô era fotógrafo, seu pai médico, mas também tinha Um dom para um isso. dom para as artes. De que forma você acha que esse ambiente contribuiu para que você se descobrisse artista? Eu começo sempre como em casa de músico. Difícil uma casa que tenha músico que um filho, um parente também não toque em Sim. algum instrumento, né? E você vê a pessoa trabalhar desde novo, tanto meu avô, que era fotógrafo e aquarelista, meu pai também fazia muitas ilustrações para os jornais aqui da Paraíba. Eu acho que influenciou não só a mim. Dos 6 filhos, 5 desenham muito bem. Olha. Agora foram para outros destinos, Outras né? áreas. Para outras profissões. Eu continuei, mesmo fazendo faculdade, eu continuei pintando, porque eu acho que veio do coração. Eu gosto mesmo de pintar. Ô Flávio, você chegou a fazer faculdade de que cursos? É o curso de letras, mas não terminei, porque tinha tanta exposição na época, estava muito efervescente o Rio de Janeiro, e passei a fazer as primeiras exposições fora do Brasil. Aí o curso foi, eu fechava o curso, aí quando eu senti que, vamos dizer, minha praia era mesmo profissionalmente, né, eu me animei, mas eu não acho isso uma coisa boa não, da minha vida. Eu gostaria muito de ter terminado letras ou comunicação, porque dá um embasamento muito grande. A universidade é extremamente necessária para todos os seres humanos. Sim, com certeza. Flávio, teve um momento assim que foi a virada de chave? Não, realmente o que eu quero fazer é pintar e vou deixar isso o resto de lado. Teve um momento, eu me inscrevi nos anos 70, em 1970, foi 72, no Salão de Arte Global, que pertencia à Prefeitura de Olinda, e no Museu da cidade de Olinda. E tirei o 2º prêmio. O primeiro prêmio foi para um artista que faleceu até esse ano, Montes Magno, e eu fiquei com o 2º prêmio. Aí foi um prêmio para conhecer a Europa. Aí eu não imaginava nunca conhecer a Europa, porque o Rio de Janeiro já era distante, né? Sim. Aí lá foi que me deu essa vontade, e o prêmio, a palavra hoje não se usa mais, me deixou todo ancho, sabe? Como que diz, eu sou profissional. Eita. Aí isso na volta também, apareceram exposições, convites, e entrei no circuito. Foi ocupando a vida e com fui isso. aprimorando o trabalho, estudando mais, lia mais. Isso você tinha que idade? Eu tinha Quando 18 anos. Muito jovem. Muito, ainda muito incerto de tudo no mundo, inclusive da própria pintura. Gostava, mas vinha na cabeça aquela história, estilo, linguagem, que você não pode ter isso com 18 anos. Sim. Você vai ter essa caligrafia sua. Eu estou falando caligrafia porque é como a sua caligrafia, né? Eu não vou imitar a sua caligrafia. A pintura é muito junto com a sua personalidade, com o seu mundo, com a maneira como que você olha o mundo, e mesmo por suas influências. Sim. A última vez que eu conversei com Francisco Brenan, em Recife, um grande artista, falecido há uns 2 anos, ele disse isso: olha, eu nem sabia que ele lia tudo que aparecia na imprensa daqui do Nordeste. Ele disse: olha, quando eu vejo, conhecia Brenan desde 68, que foi uma das primeiras exposições minhas em Recife. Ele disse: você é dos poucos artistas que, quando fala em influência, você diz assim: eu fui influenciado primeiramente por Francisco Brenan. Eu adorava aquela flora dele, aqueles vegetais com contorno, né? Sim. E aquilo me influenciou muito. Aí ele disse: ora,
Muitos eu fico olhando, diz que não teve influência, que eu acho impossível. Porque toda influência, quando é para você adquirir a sua linguagem, ela é benéfica. Sim. Evidentemente, né? Que Sim, você, sim. seja E quanto literatura, mais... cinema, quantas pessoas não gostam de determinada vertente de estilo de cinema, né? Sim, E seguem se a inspiram, linha né? e se inspiram. Nisso. É normal isso. Sim, sim, natural. E aí você foi crescendo com essas exposições e chegou a fazer cursos fora do país também, de formação, de Foi. aperfeiçoamento. Fiz um trabalho no México, na Universidade de Yale, nos Estados Sim. Unidos, foi muito importante. O que é que essa experiência fora te trouxe, Flávio, naquela época, assim, O que traz, naquela época, a América Latina sempre foi um lugar muito misterioso, no sentido para o público de fora. Estou falando público como público de arte. Né? Ou era muito exótica, vinha da estética dos mexicanos, Diego Rivera, Orozco, Frida Kahlo, ou de alguns latinos como Botero, o Botero colombiano. E quando você vai para fora, que você começa a trabalhar o seu imaginário, você sente uma coisa interessante, que aqui não dá para sentir. Que sua pintura, no caso meu, que eu sou figurativo, faço a figura humana, a figura do nosso mundo, não é? Você sente uma latinidade, assim. Não é uma questão bairrista, não. É uma questão da incorporação mimética do seu mundo, que é diferente do mundo europeu. Sim, né? sim. Eu até dizia, junto com meus amigos, que da Europa quem mais me influenciou foi Paul Gauguin, com aquelas moças nas ilhas, que ele saiu da França e foi morar no Tahiti. Aí pintava aquelas nativas com fábulas, lendas ligadas ao imaginário daquelas ilhas. E a cor dele não era uma cor europeia, era uma cor, e até hoje na obra dele, uma cor muito pigmentada, não sabe, muito forte. Sim. Muito, como Jorge Amado diz, cravo e canela, não sabe, uma coisa muito... Marcada, tem uma temperatura diferente. Isso me marcou também um bocado. Dessa experiência. E voltando, né, do exterior, como é que passou a ser esse teu fazer artístico, né? Eu peguei um período que eu participei de salões, como o Salão de Arte Moderna no Rio de Janeiro e outros, e a efervescência da época também, junto com o Nordeste, começou a surgir muita gente boa aqui no Nordeste, desde Aldemir Martins, Gilvan Samico, João Câmara, que é paraibano. O ano passado, aliás, esse ano foi uma exposição dele fantástica no Museu do Recife. E daí Roberto Lúcio, Miguel dos Santos, aqui na Paraíba. Esse pessoal do Nordeste, eu estou falando do Nordeste, tirando um pouco a Bahia, porque a Bahia é muito grande, tem movimentos fabulosos, mas eu não sinto interligado à cultura paraibana, pernambucana, cearense, sabe? E natalense. Sim. Então, a escola pernambucana teve um momento de alta penetração no Rio de Janeiro. Como na música você vê Alceu Valença, né? Tem também o nosso José Ramalho, Zé Ramalho, e muitos outros que furaram essa barreira que vinha de Luiz Gonzaga, de Elba, né? Sim. Alceu foi uma dessas figuras que botou o carro nordestino para frente. E no cinema, Cacá Diegues, né, e Walter Lima Júnior, com Menino de Engenho, Glauber Rocha, jogou a cultura nordestina, que hoje você vê Kleber Mendonça, né, com o filme dele, Bacurau, Aquários, e esse último, Agente Secreto, Fernanda Montenegro e Fernanda Torres também, por o lado de Walter Salles. Na pintura, num documentário, a gente começou aqui nos anos 62 com Aruanda, com Lindo Arte Noronha. Que Lindo Arte com Aruanda, ele foi o marco do cinema moderno, do cinema novo brasileiro. Começou na Paraíba. Glauber Rocha
com seu filme Barravento, sofreu influência, o documentário, de Linduarte Noronha. Aí aparece Vladimir de Carvalho com o filme São Saruê. E junto com esse pessoal todo estava Ivan Freitas, Lula Cardoso Aires, Cícero Dias, já morando de pintura, Cícero Dias. Então, o Nordeste criou um núcleo que, vamos dizer, hoje diz, furou a bolha, não sabe? Ele saiu para uma magnitude de respeito. Sim. E nisso E eu fiz várias exposições, participando de coletivas. Raul Córdoba me ajudou muito, Hermano José. Aí você vai... Hoje em dia não, porque a gente tem o Brasil muito setorizado, né? Muita gente que é de São Paulo não é conhecida no Rio, e do Rio vice-versa, porque criam núcleos. Sim. O núcleo de Pernambuco hoje está muito centrado neles mesmo. O de Natal, aqui na Paraíba tem grandes artistas, e assim vai seguindo a vida nas artes. Flávio, eu queria saber um pouquinho do teu processo criativo, né? Como é que funciona? O que é que te inspira a pintar? E a partir dessa inspiração, como é fazer uma obra, um quadro? Camila, hoje se torna, vamos dizer, fácil responder. Mas antigamente, como eu até abordei o assunto, você fica meio perdido, né, dentro do... Mas sempre teve um mote dentro de mim como cantador de viola. Eu pegava, assim, vaqueiros. Aí, através da imagem do vaqueiro, você desenvolve a imagem pictórica. Como fotógrafo, Sim. né? E a parte mística, que foi muito marcada com as aulas que eu tive quando tinha 14, 15 anos com Raul Córdoba, que ele levava a gente para desenhar as figuras dos anjos barroco, dos detalhes da igreja São Francisco, daquele rococó, né, do barroco. Eu acho que aquilo me marcou muito em termos de imaginário. Foi quando eu entrei para uma área mais mística, no sentido de mostrar também o lado do catolicismo da gente. Então, quando eu ia pintar, por exemplo, o São Jorge, eu imaginava aquele São Jorge em volta do dragão, mas com vegetação, criando, hoje eu vejo que era uma tropicalização das imagens. Aí passei muito tempo nessa Flora e Pessoas, que era aquela influência que eu te falei de Brenan. Sim. Mas, ultimamente, quando eu pego o desenho, que o desenho é mais severo e mais solto, como o arquiteto tem o croquis, né, que ele faz, daí é que vai surgir o prédio, o desenho me facilita muito as ideias. Eu desenho, diariamente eu desenho muito. Eu tenho uns cadernos de desenho que eu chamo de diário gráfico. Não é uma novidade minha, não. Quase todo artista tem esses resumos. E daí aparece muito o desenho linear, que eu fiz até uma exposição recentemente no Sesc, chamada A Linha do Sonho. Sim. Porque eu não queria fazer a anatomia, eu queria fazer como você vê uma ginasta, aquele voo que ela dá. Sim. Que eu assisto tudo que é de ginasta, de Cirque du Soleil, eu fico olhando mais o movimento do corpo, né? Porque a gente tem gravidade e eles não têm, né? Eles desafiam a gravidade, né? E como o desenho é muito onírico, muito sonho, me facilita muito ver aqueles movimentos e a paixão também de como você sacrifica a sua vida por um movimento, né? Sim. Que não é nem uma coisa palpável, né? É efêmero. Sim. Então o desenho é isso, é uma coisa efêmera. Eu pego o corpo da mulher, aí desenvolvo várias posições. Quando eu vou para uma tela, muitas vezes eu já estou com esse acervo gráfico na minha cabeça. Então tem um estudo prévio, tem um estudo, hoje da minha idade eu já não tenho mais, eu uso carvão muito, o carvão fininho, né, para esboçar. Mas muitos que eu não acho até muito bom não, mas o desenho se torna, às vezes, dependendo da postura, um vício de linguagem. Você já tem, por exemplo, você está aqui, eu já tenho a memória mais ou menos gráfica da sua postura, não sabe? Então, na hora que eu vou desenhar, não o seu retrato, evidentemente, mas a sua postura, já está, como jogador de futebol, para dar uma bola com efeito, ele já
jogou 300 mil vezes aquela bola para ela sair fazendo uma curva, né? Sim. Uma cabeçada, que é uma coisa impossível você pular e acertar a bola, Sim. mas ali tem o batente, né? O treino, né? Para tudo na vida, não é Sim. só. Sim. Eu me lembro que a Ayrton Senna, eu pulo muito, mas estou dentro do assunto. Tudo bem, fica à vontade. A Ayrton Senna, uma vez ele falando sobre o momento do equilíbrio entre aquela velocidade absurda e a destreza dele, como. Aí ele disse que tem um momento que parecia ser fácil, que no Japão eles chamam o Satori. Você se iluminou. A gente pensa que iluminação é uma coisa que vem do espaço. Não. O jogador de tênis tem isso também. Eu já conheço vários jogadores de tênis aqui na Paraíba, em entrevista, que ele vê o movimento da bola, quando a bola dá um saque, o outro, pelo toque do ouvido, ele já sabe até a velocidade. E esse momento o desenhista também tem. De você pegar a mão, fazer isso, e de repente faz isso e acerta Em outras vezes você está tão trêmulo que você não adianta, você para. Porque tem hora assim que eu paro em casa, aí eu até digo, Alba, desaprendi a desenhar. Porque dá uma... Bloqueio. Que da minha geração chamava, o cara fica troncho, sabe? Não sabe mais, né? Porque faltou o mecanismo entre cabeça e mão. E a parte da cor, com o tempo, eu usava tudo que era cor que viesse da cabeça. E, por incrível que pareça, dava certo, né? Eu botava mulheres azuis, roxas, vermelhas, o que eu queria botar, botava. Não tinha nenhum ensaio intelectual por detrás dessa teoria. Mas o aprendizado é uma amarra, você fica amarrado a cânones, a ideias pré-estabelecidas, e você vai ficando com medo. Então, no momento que você perde a intuição das coisas, você tem que ir por um caminho da sapiência, de saber, de estudar. Por isso que eu falei em universidade, que a universidade é uma coisa boa, porque ele dá esse embasamento à pessoa. Então, na hora que eu comecei a estudar pintura em casa, vendo isso, eu senti que eu perdi mais a espontaneidade, não sabe? Eu, quando olho, às vezes, esse trabalho meu antigo, dos anos 68, eu achava que ele tinha mais aventura na ideia. Sim, é mais livre. Mais livre, como uma criança, sabe? Sim. E depois você vai barrando. Eu me lembro que, se for você pensar que a didática sempre de um pai ou de um professor, ela é correta, não é. Vamos dizer, ela é 80% correta. Porque eu, quando fazia um desenho de uma mão, antigamente, uma figura redonda, assim, eu fazia, não estava pensando no músculo, estava pensando no movimento. Você vai pegar uma coisa, o movimento da mão, feito uma caricatura, né, que você aumenta, dá ênfase, não é? E, de repente, eu fazia essas mãos pesadas, em 65, eu tinha 15 anos, com a maior facilidade do mundo, porque eu não estava atrás de uma mão verdadeira. Estava atrás dos dedos, né, de como. Aí papai chegava com o livro de Leonardo da Vinci, dizia, aprenda a fazer uma mão, aprenda a fazer o nariz. Aí eu fazia errado, porque esse pessoal daquela época antiga, da Renascença, eles tinham mestres. É como um músico, passava por várias etapas para aprender a tocar. Sim. Um menino como Leonardo, ele desde pequenininho já tinha mestres em cima, a anatomia estudava em cima de cadáver, né? Aí você pega um menino que eu jogava futebol de salão, livre, né? E bota anatomia, mas eu fui, aprendi a desenhar, que isso é uma outra história. Mas aí criou um sistema híbrido. Era como que eu fosse o artista colonizado pelos grandes mestres, sem ser grande mestre, né? No sentido de aprender a desenhar anatomicamente e com saudade daquela liberdade antiga, da criança mais solta. Aí eu cheguei a fazer um tempo que eu acho que nessa época eu deveria estar muito perturbado, que eu fazia os quadros de uma pessoa anatomicamente. Isso durou muitos anos eu fazendo isso. Quando eu fui fazer a exposição na Alemanha em 82, eu fazia figuras próximo da anatomia da gente e atrás o cenário
que essa figura estava, era a minha pintura antiga, Livre. como que fosse uma metalinguagem Sim, de mim mesmo, sim, sabe? sim. É, Que isso ainda leva até hoje esse híbrido, sabe? entendi. Que eu hoje, intelectualmente, eu defino essa. Eu nunca falo sobre isso, mas eu estou achando que a oportunidade, você conduz tão bem o assunto, que eu acho que até hoje eu levo no meio dessa história a imagem do colonizado. Porque eu já tentei, você tem que rir, porque eu acho que o que me salva é o humor, sabe? De vez em Sim. quando eu dou uma risada. Eu já tentei ser moderno e não consigo. E pintar abstrato, sabe? Eu digo, mas por que eu não vou pintar uma linguagem? Eu sei que o abstrato é profundo, Sim. que ele tem todas as nuances, Mas se cores, todos movimentos. pintarem abstrato, Aí eu digo, eu vou pintar abstrato, mas não consigo, porque é como que eu estivesse me traindo, não sim, sabe? Então, é essa coisa do confronto com os consigo. princípios civilizatórios do mundo, digital nem se fala. Eu vejo meu filho, passa por mim assim, só para brincar, diz, olha o que eu fiz, pai. Eu digo, mas não é possível, está perfeito. Aí ele dá uma risada, usou inteligência artificial. Flávio, o que é que você sente quando pinta? Não, primeiro você sente um recado que você está dando, não só a você, mas você pensa muito em transmitir aquela mensagem aos olhos dos outros, a sensibilidade do outro. Porque um quadro sozinho, ele não funciona. Ele é um veículo de comunicação. Mensagem. Ele está interagindo com o público. E como eu fiz charge em jornal, charge política, eu incorporei num tempo, como agora na pandemia, eu fiz muita pintura ácida de temas Sim. políticos, não sabe? Sim. Porque é uma necessidade que eu tenho dentro de mim também. Manifestar essa. Mas não é toda hora. Então, para tudo tem hora, né? Sim. Então, esse momento com o público, nessa época que eu falei da minha pintura ser muito mística, muito Adão e Eva, o paraíso, era em pleno 64, 65, eu tinha 15 anos, meus irmãos faziam parte daquelas passeatas, aquelas coisas de contra a ditadura, contra isso, e eu sentia, e lá em casa, o irmão meu, Zé Arnaldo, que fazia medicina, ele trazia livros de Diego Rivera, de Abelardo da Hora, que morreu há 2 anos atrás, da arte engajada. A arte mexicana era muito engajada dos movimentos sociais. Sim. Aí eu dizia assim, pronto, eu tenho que sair desses santos. Tenho que fazer alguma coisa engajada. Mas o quê? Aí fiz uma exposição no Rio de Janeiro, aonde tinha feito um álbum chamado Pavão Sem Mistério, que era fazendo uma analogia com aquela música Pavão Misterioso e, ao mesmo tempo, com o cordel mais famoso que o Brasil do Nordeste tem, que é o Pavão Misterioso, né, de João Melquiades. E eu quis ilustrar, numa época, o Pavão Misterioso, mas eu achei muito complicado. Aí fiz o humor, onde o pavão, o desenhozinho de humor, ele estava transitando num Brasil entre censura, entre beleza, entre psicanálise. Aí me deu uma ideia interior que a minha pintura não é engajada, que eu não gosto disso. Eu acho que isso é muito realismo socialista, no sentido panfletário, sabe? Eu não gosto. Mas assim, que eu estava dentro de um movimento. Aí passei a ilustrar Morte e Vida de Severina, Sérgio Castro Pinto, um grande poeta, Zé Lins do Rego. Tudo isso deu um embasamento de você sair daquele mundo do cavalete e entrar em ilustração, jornal. Naturalmente, você se tornou mais democrático na sua linguagem. Né? Então, Flávio, você pinta painéis imensos, né? A gente tem vários painéis seus pela cidade, em várias instituições, inclusive você está pintando um agora de 13 metros. Como é que é esse processo de um quadro tão gigante, né? Quanto tempo você leva envolvido numa obra dessa, por exemplo? A maior parte dos painéis vem de uma atitude que eu acho muito corajosa na época, em 1970, eu tinha 20 anos, quando o doutor Kisa, o falecido doutor Kisa, doutor Carneiro Arnaud, que eram donos, Carlos Branco, Hugo Guimarães, dono de uma clínica São Camilo.
sim. Viu, Camila? Conheço. Atrás do Palácio do Bispo. Meu oftalmologista era lá. Lá. Aí, eu juro a você que eu não chamaria um menino de... Eu chamo menino hoje porque eu estou com 75 anos. Para fazer um painel aberto ao público, né? E ainda mais em cerâmica. Eu fui fazer, eu pintei até no Dom Eurico, no chão, aqueles azulejos, foi para Recife queimar. Então, daquele painel, a interligação com o tamanho vem também com os cenários de teatro que eu fiz. Aí eu fiz o Alto de Maria Mestra, o Santa e a Porca, o Alto da Compadecida, Tartufo, várias peças com Zezita Fernando Teixeira, Zezita Matos. E o cenário de teatro dá uma dimensão muito grande. Sim. E o cenário da minha época era cenário pintado, né? Que você ia, pintava. Era tela mesmo. Aí, mais tarde, eu peguei alguns painéis grandes em óleo e aprendi também o processo químico da cerâmica. Então, a cerâmica você pinta em mesas, numerado atrás, e vai para o forno queimar. Né? Nessa época era aquela indústria Elizabeth, que não existe mais. Sim. Então, o painel dá um prazer muito grande, e Raul dizia assim, que eu não entendia muito. Ele dizia, você tem arco de braço de muralista. Eu ficava querendo saber o que era o arco do braço de muralista. É as pessoas que têm um domínio, porque uma coisa é você fazer um desenho aqui pequenininho, outra coisa é você ter o arco de fazer aquele corpo, o braço corresponder gigante, né? A um volume grande. E Raul já tinha sentido isso, pela volumetria da minha pintura. Então, isso tudo é um acúmulo, né, de anos que você vai, mas o painel em si, o princípio criativo, é totalmente diferente. Porque, queira ou não queira, um painel na justiça, como eu fiz em 74, A Cruz da Menina, que é um tema em Patos muito forte, de uma menina que faz milagre, que foi injustiçada e justiçada divinamente, eu fiz por Fórum Miguel Sátrio. Nessa mesma época, eu fiz o quadro da Assembleia, o painel da Assembleia Legislativa. E aqui eu continuei no Palácio Novo, eu fiz Gênesis, e essa dinâmica me deu chance a estudar mais o que é uma temática. Porque não sou eu que escolho a temática da Cruz da Menina, do Hospital da Mulher, é o hospital que me escolhe. Sim. Né? Como é para você ser, digamos, pautado na sua arte, né? Chegar alguém e dizer, Flávio, faz uma obra que retrate isso. Aqui a gente tem grandes muralistas também, como Clóvis Júnior, né? e Miguel dos Santos. Como é isento de concorrência a obra de arte, eu posso chamar você, posso chamar... se fosse uma concorrência, como em alguns prédios tinha passando por isso, aí você passa por uma curadoria que vai analisar aqueles projetos e olhar o que fica melhor. Mas a obra de arte num prédio ela é livre de escolha do prédio. É como que fosse uma arquitetura de interior. Sim. Não está dentro do projeto e está inserida. Né? Entendo. Mas eu digo assim, quando a pessoa dá o tema, ao invés de ser algo que surgiu da sua própria inspiração. Sim, aí vem os estudos, né? Que é muito doloroso o tema. Por exemplo, o tema de medicina, você não tem muito para onde fugir. Tem que ter médicos, né? Sim. Agora, não pode ter, dentro da visão mais contemporânea, sendo figurativo, você não vai fazer um mural para um hospital, para uma clínica, que tem a tragédia. Sim. A pessoa sendo aberta ao corpo, como na época de Rembrandt, né? Você vai fazer alguma alusão a uma mitologia da medicina, ou a curas, a rezadeiras, mas que tem que ter um histórico ligado à cultura da cura, da medicina, tem. Esse mesmo, eu começo com a pagelança, como os nossos ancestrais. Eu estudei como é que se passava a pagelança, ervas medicinais. Aí chega os árabes no Brasil, com todos os ungüentos, todas as técnicas já cirúrgicas, no começo do século XVII.
Aí eu estudo esses, e tem também a parte afro-brasileira, com as curas mágicas do candomblé, do Xangô, e volta à faculdade, primeira faculdade de medicina no Brasil, que é o outro lado do quadro, quando está no centro, nesse caso, o centro é o selo, vamos dizer, que seria o nome do hospital. Esse é o quadro que você está pintando agora. Para a dona Creuza Pires, né? O Hospital Creuza Pires. Então, o outro lado já é a medicina mais moderna. Eu pego das primeiras médicas até a parte de enfermagem botânica, como Ana Nery, a primeira enfermeira, e daí vem a história da medicina das grandes pesquisadoras, da mulher que descobriu a cepa recentemente, há 10 anos, do Covid. Então, ela era venezuelana e canadense. Então, eu vou estudando isso. Agora, você não pode botar todo mundo, que é um Maracanã. Sim. Porque você pensa que médicos têm mais homens, mas a parte de pesquisa médica, de laboratório, são as mulheres que dominam. Talvez pela parte de ser mais minuciosa, mais detalhista, né? Então, aqui na Paraíba tem várias médicas que eu estou, inclusive uma médica que eu acho que não tem 40 anos, que é de Campina Grande, eu me esqueço o nome dela, mas está tudo registrado, que descobriu a correlação entre a zika e a microcefalia. Sim. Então, ela merece. Ela foi indicada até para um prêmio aí de medicina grande. Sim. Ela é de Pocinhos, perto de Campina. Aqui a gente tem na área psiquiátrica a doutora Lourdes Brito, eu boto na área também dona Nise Silveira, eu boto Rita Lobato, que foi a primeira médica brasileira se formar na Bahia. E aí eu faço um pequeno histórico para pontear a valorização da mulher e a cura e a medicina. E cenas também que eu vou no outro lado, vendo historicamente de como se processou a cura, a materno-infantil, essas coisas que não levam a um princípio cirúrgico, Sim. que é o que mais... Eu me lembro que eu ia para o hospital com o papai aqui, papai era médico, eu não me lembro o nome do hospital, que a decoração era um quadro bem grande, um homem tendo um infarto, assim, caindo da escada, sabe? Eu dizia... A pessoa já chega ruim e vê uma imagem dessa. Flávio, um trabalho como esse, da pesquisa até ele estar pronto, quanto tempo mais ou menos de trabalho? Esse trabalho está em 2 anos. 2 anos. Agora, para ser liberado em termos de mostrar, em termos documental, que a coisa foi aprovada pelo Tribunal de Contas, todo esse trâmite ligado se você vai mesmo fazer, já tem uns 3 meses. E o prédio vai estar pronto 5 de agosto, né? Sim. Foi adiado várias vezes, durante 2 anos ele foi, por motivos de construção, outras. Mas o do Hospital Nossa Senhora das Neves, a família deu o tema Nossa Senhora das Neves. Aí eu fui estudar. Também. Num fórum tal, né, de Campina, Afonso Campos. E aí um trabalho assim, você ocupa quanto tempo do seu dia trabalhando? Seu ateliê em casa, você consegue quando eu entro, administrar a vida e o trabalho? Na minha época tinha uma história que hoje eu vejo que eles tinham razão mesmo. Como dizia, o cara estava entusiasmado ali, cantando num rock danado. Aí o cara de lá dizia, ele entrou numa, sabe? O cara entrou num circuito, não sabe, dele, né? Você, quando entra na tela, é como jogador de xadrez. Eu já joguei xadrez, porque lá em casa os meninos jogavam. O jogador de xadrez, você vai dormir com o tabuleiro na cabeça. Jogada tal. Esse quadro, eu posso estar até aqui dizendo, não, vai ter que ter isso. Ele, mesmo você fazendo todos os croquis, ele tem brechas que você está dentro dele. A cor nem se fala, né? A cor você fica em dúvida muitas vezes. Quando você olha um quadro seu pronto, de tempos, sei lá, você chega na casa de alguém e tem um quadro seu, você olha para ele analisando, pensando, podia ter feito tal coisa diferente. Fazendo crítica. Impressionante. Inclusive, críticas às vezes que não tem mais jeito, sabe? Sim. Que já está pronto. Sim. Aí você tem que ver que a obra nunca é acabada, né? É verdade. Dizem que tem uma história
com Monet no Louvre, e naquela época que não tinha esses alarmes, coisas, né, de detectar, segurança. que o guarda, quando viu, estava um velhinho lá pintando um quadro. Correu. Quando foi chegando, disse, o quadro é meu, viu? Era ele. Era o próprio. Tinha visto e tinha alguma coisa ainda para mexer. Dando uns retoques. E você já teve vontade de ficar com alguma obra que você fez para outra pessoa? Já. Lá em casa, eu pensava que tinha muitas obras que ia ficar comigo, né, durante esses anos todos. Uma das últimas era o retrato de mamãe, papai, 3 irmãos, na Ponta do Cabo Branco, um quadro que eu gostava muito. E minha irmã chegava lá em casa, ficava de frente para o quadro olhando. Aí um dia ela chegou, o quadro não estava, né? Ela achou que estava em exposição, disse, e esse quadro vai voltar quando? Aí eu digo, não vai voltar não, eu vendi. Aí ela deu um escândalo, você vendeu mamãe, você vendeu meu pai. Então, até mamãe e papai eu já vendi, né? Porque tem momento que você está sem saber como pagar as coisas, né? Aí você tira aquilo que você não queria que... seria muito justo eu ter como coleção particular. Sim. Porque é um momento que você não repete mais, né? Mas vende. Não tem como refazer um mesmo quadro. Mas né? hoje, na época de fotografia, em princípio digital, você tem a Art Fine, você tira cópias, você pode ter um acervo também digital. Você tem as suas obras todas? Tenho. Sabe quantos quadros já pintou até hoje? Não. Não tem ideia. Eu posso dizer assim, num mês, 2 quadros, né, vamos dizer, durante a vida inteira. Desenho eu tenho muito, porque desenho é compulsivo, né? Antigamente eu ficava no telefone falando, telefone fixo. E desenho. Isso muita gente faz, né? Fica fazendo aqueles rabiscos, né? Quando vê, está tudo cheio de desenho. O desenho, às vezes, é até inconsciente. Você está, de uma maneira, brincando, é lúdico, né? Sim. E sua pintura tem muita influência do que você sente no momento? Digamos, você está passando por uma fase... Como eu já vi momentos assim difíceis na história brasileira e na minha história particular, você perder entes queridos. Sim. Eu não vou dizer a pessoa que comprou, evidentemente, que a coisa fica marcante, não é? Mas algumas temáticas fortes, eu sinto aqui, foi quando mamãe morreu, esse período. Aí você não sai daquela história pesada, não sabe? E outros períodos alegres também, de viagem, você chega, você sente a leveza. É uma coisa visceral. A pintura está interligada muito ao ser. Sim, ao sentir. Às vezes até guerras, né? Essa guerra agora da faixa de Gaza, né? Eu tenho feito os desenhos. Quando os índios Yanomami tiveram agora aquela infecção ou contaminação com mercúrio, eu fiz um álbum de desenho, nunca passei para a tela, mas ali era olhando na televisão, vendo aqueles meninos magros, né, aquela coisa. Eu faço a coisa para registrar o meu momento. Botar para fora. Na pandemia, eu me tranquei, aliás, eu não, o mundo todo se trancou. Sim. Aí eu pedi para fazer umas telas, repare como uma pessoa soltar o doidinho é perigoso. Eu mandei fazer 4 telas de 3 metros e fiz um quadrado, não sabe? Sim, o Cláudio. E fiquei dentro pintando, porque eu queria ver como é você ficar num apartamento trancado durante o infinito, porque ninguém sabia quando era que aquilo ia parar, né? Aí eu descia, todo dia entrava, Alba fazia, meu Deus do céu, não tem nenhum psiquiatra da família. Aí eu ficava lá dentro, pintando horas. E me baseei muito numa expressão que eu vi o cineasta, que eu queria fazer uma coisa de memória minha família e tal. Sim. O Almodóvar, ele deu uma entrevista, o cineasta Pedro Almodóvar, espanhol, quando no filme Dor e Glória, que é um filme maravilhoso, que um repórter pergunta a ele, isso é autobiográfico? Aí ele dá uma risada e diz, é uma autobiografia ficcional. Porque eu tinha um irmão que faleceu, que ele gostava muito de ler, Sérgio, ele dizia, eu adoro biografias não autorizadas, que são as mais verdadeiras, não sabe?
Aí ele dizia, é uma biografia ficcional. Porque se você for contar a história da sua vida, da sua família, a gente tem problemas igual a qualquer família. Sim, Tudo. sim. Aí perde. É bom que você enfeite, como Mariano diz, um pouco, Um né? pouquinho, né? Aí, que dá Uma leveza. Flávia, a gente está partindo para um final da nossa conversa aqui. Eu queria propor um bate-bola, um ping-pong, rapidinho aqui com você. Queria que você lembrasse aí uma exposição que foi inesquecível. uma exposição. Eu acho que a minha exposição inesquecível foi uma exposição, uma retrospectiva que eu nunca tive, que Diógenes Chaves fez na Energisa Cultural, na usina Energisa, Sim. aqui no começo da Epitácio. É evidente que eu fiz outras exposições, tem uma muito boa que eu fiz na Embaixada do Brasil em Berlim, que foi muita gente, uma outra também fora tem, mas são exposições, os quadros e o público, né? Sim. Isso é, vamos dizer, o cinema e a plateia. Sim. Você está junto. Como é para você uma exposição? Porque eu imagino que você trabalha majoritariamente solitário e a exposição é um momento de você encontrar A exposição é esse um público, momento de né? afeto mesmo, que as pessoas, e você também se testa, né? Porque tem as pessoas que amam o trabalho, tem outras que você fica duvidando se gostou ou não gostou. É uma exposição, a palavra está certa, né? Você se expõe. Mas principalmente você vendo a celebração da exposição, amigos, né? A infância está ali presente, os amigos de faculdade, os amigos recentes. Você tem uma certa magia, porque está junto com um público afetivo. Sim. E o público de João Pessoa é extremamente afetivo. Muita gente pergunta assim, o mercado de arte aqui, como é? Eu digo, João Pessoa tem um mercado de arte afetivo. Você quer ter um quadro de fulano, você compra. Quer ter um quadro de Flávio, você quer ter um quadro da pessoa que você gosta, ou que gosta da pintura. Ele é muito interligado e muito pessoal. Sim. Que não é um mercado de arte frio, que você compra a obra, bota no leilão, ou compra a obra para se valorizar, que tem Rio, São Paulo, no mundo inteiro, Nova York. Ali o comprador, ele é um cirurgião, ele está vendo que aquela obra vai ter valorização. É um comércio, né? É um comércio, ele é um investidor, não é? Esse tipo de mercado aqui não tem. Eu acho engraçado, porque eu já estou na terceira ou quarta geração, desde 64, né? Das mães, das avós agora, né? Que comprava meu trabalho. De vez em quando chega um neto lá em casa. Aí, amigo do meu filho, né? Aí diz, quanto é um quadro desse? Aí eu dou o preço. Disse, mas rapaz, minha avó disse que no futuro tu ia valer uma fortuna e está por esse preço. Eu digo, o futuro ainda não chegou. Eu nem sei que futuro é esse, né? Porque é muito difícil você determinar a obra cronológica com a história da valorização. Sim. Né? Porque enquanto eu tenho um preço aqui, em Recife, que é 2 horas daqui, menos 2 horas, o preço em Recife é 10 vezes mais de um artista do que daqui. Eu acho que a gente, de maneira geral, na arte como um todo, todas as vertentes, né? A gente tem conversado aqui com outros artistas, com músicos, com atores, e o comentário é sempre esse, né? Da pouca valorização que a gente tem, do pouco espaço que a gente tem para explorar a cultura, a arte, mesmo. Como artista sobreviver, né, nesse cenário tão desfavorável. A gente viu há 2 anos atrás, agora em Campina Grande, o show de Flávio José ser abreviado porque ia entrar um outro, né, que não era nem da linha de forró. Aqui tem muito isso, apesar que João Pessoa, ela é muito... O artista é muito feliz nas suas escolhas. Os arquitetos sempre escolhem. Eu não sei bem o que é isso. Como em Pernambuco, em Recife principalmente, eles escolhem muito o artista da terra. Eu acho que isso é muito do nordestino. Ele gosta do seu artista, né? Então, recentemente eu encontrei com Cátia de França, que era minha amiga de infância, no sentido de infância, e fazia tempo que eu não via. Ela me deu o maior abraço. Aí eu digo, eu nunca me esqueço das aulas de Dona Adélia de França, a mãe dela, que era professora de português. Aí ele disse, mas você ainda está dentro dos muros da infância, né? Porque, de certa forma, a gente é uma aldeia, né? Não tem como sair. Então, e também eu acho que o seu universo essa da aldeia dá mesmo. essa liberdade também de você viver um pouco nessa... Muita gente diz, não, se torne um pintor mais universal.
Eu digo, não existe essa necessidade de você... Eu não sei se é Mário Quintana que diz assim, pinte sua aldeia que você... Não, é Tolstói, repara só a minha cabeça. Pinte sua aldeia que você pinta o universo. Né? Porque esse mundo seu, é o que você pode transmitir. É o seu universo. Não tem outro. Se você não fosse pintor, Flávio, o que você seria? Eu gostaria muito de ter feito sociologia. Que na época, quando fiz vestibular, eu tive a sorte de ver 2 ou 3 palestras de Florestan Fernandes, que na época era o maior sociólogo que o Brasil tinha. E também acompanhava muito Darcy Ribeiro, o antropólogo, né? Darcy Ribeiro. E papai era muito ligado às causas também indígenas, de antropologia. Ele estudava muito antropologia, fósseis, lá em casa era cheio de fósseis, que ele saía com o Dr. Clerot, Balduino Leles, atrás dos sítios arqueológicos daqui em Sousa. Então, ele vivia estudando a parte da antropologia mesmo, animal e botânica. Há 3 anos atrás, eu editei um livro dele, que ele escreveu, Influência Árabe na Medicina e Plantas Medicinais. Eu editei esse livro em Recife, através de um grupo que ele foi aluno também de farmácia, e através de um grande farmacólogo, quando ele viu os manuscritos, ele editou pela Universidade de Pernambuco. Então, isso vem muito de infância, né, de você ligar o que você vai... Medicina, eu morro de medo. Nunca seria. A Ariana que diz, quando você vê um menino abrindo uma lagartixa, né, viva, a mãe diz logo, isso vai ser médico. Eu estou fora. E, Flávio, o que é arte para você? Diante do que a gente conversou, eu acho que é transpirar a vida, né? É uma forma que Ferreira Goulart dizia, a vida não basta só, tem que ter arte, né? E Picasso dizia que a arte é uma maneira de você criar uma mentira verdadeira. Você cria uma história, como na literatura, a poesia, e de repente ela está aí. Ariano é o exemplo disso, né? Ariano, até hoje, de noite, eu fico ouvindo aquelas histórias de Ariano, morrendo de rir sozinho. Parece um esquizofrênico na cama, a Alba diz, vai dormir. É Ariano, né? Se divertindo com a Ariano. Se divertindo. Flávio, muito obrigada. Eu queria agradecer demais a sua presença Camila, aqui. Foi um prazer uma imenso. maravilha estar aqui nesse Obrigada belo pelo seu centro tempo. com essa equipe maravilhosa. Seja sempre bem-vindo aqui. E agradeço também ao Dr. Gilson Frade por essa ideia junto com você de estar aqui. Maravilha, obrigada. Obrigado. E é isso, a gente fica aqui e se encontra no próximo episódio. Até lá.